Olá, assinante do Band News. Eu sou o Sérgio Waibe e está começando agora a coluna Giro Business. Tema da semana, o setor de bebidas. E conosco, o presidente da Moët Hennessy, Sérgio De Gese. De Gese, é um prazer recebê-lo no Giro Business para falar de um setor premium e que vem crescendo tanto, incentivando o desenvolvimento da nossa economia. Você, como presidente da Moët Hennessy, uma empresa presente no Brasil há 40 anos e que é hoje um conglomerado de luxo líder no mercado mundial. Bem-vindo ao programa. Eu que agradeço, Sérgio, a oportunidade de estar aqui, de dividir junto a você, aos telespectadores, as atualidades e as experiências que passam nossas marcas de luxo, como você bem falou, marcas com mais de 280 anos no mundo, concentrados na qualidade, concentrados no crescimento e tentando fazer um bom trabalho numa indústria sumamente competitiva. Sérgio, eu queria abrir a semana tocando num tema bastante importante e de alguma forma até lúdico, que é a história do vinho. O vinho que, segundo arqueólogos, começou a ser consumido no período pré-histórico. Vamos chamar a reportagem que fala a respeito para que a gente possa discutir? Os arqueólogos acreditam que a história do vinho tenha se iniciado ainda no período pré-histórico, como uma espécie de hominídeo anterior ao Homo sapiens, chamado de Cro-Magnon. Ela habitou o planeta há 40 mil anos e deixou evidências de que já poderia ter conhecido o vinho. A produção da bebida começou a crescer durante o Império Romano e o seu consumo foi difundido socialmente também nos povos da Grécia Antiga e do Egito. A história do vinho passou a ser registrada com o surgimento da escrita. Logo, os principais autores gregos passam a mostrar o fascínio por esta bebida dos deuses, termo utilizado pela primeira vez por Homero em sua obra Ilíada. E o primeiro registro escrito da humanidade, intitulado Gilgamesh. O texto refere-se ao vinho como uma bebida capaz de gerar a imortalidade daqueles que a degustaram. Realmente uma história curiosa, diria de alguma forma pouco explorada, e que a gente está tendo a oportunidade de promover aqui no Giro Business. Sérgio, dentro desse contexto, passado tantos e tantos anos, no processo de produção de um vinho, quais são as etapas mais importantes e como a tecnologia e a inovação interferem nesse processo? Bom, como você, Sérgio, como você sabe, o processo do vinho é um processo complexo, que demanda, em alguns casos, anos. Falando, como você sabe, o nosso segmento está orientado a produtos de premium ou de alta qualidade, e isso exige de 4, 5, 6 anos a vezes de processo, sem considerar o tempo que precisa a uva e a planta para florescer e entregar o produto. Dentro das tecnologias, existem muitas tecnologias que podem ajudar a um vinho. Seja na colheita, ajuda tanto o vinho como as pessoas para evitar os trabalhos cansativos e repetitivos, com colheita automática, seja no prensado, um equipamento que se ocupa de prensar a uva para obter o líquido. Hoje se utilizam meios pneumáticos para não influenciar o vinho com a casca e com materiais que não têm a ver com a própria uva. Mas tem uma coisa que é fundamental para produzir um vinho. Eu aprendi que você, com uma boa uva, possivelmente tem um bom vinho. Agora, se você não tem uma boa uva, nunca vai ter um bom vinho. Ou seja, a fonte natural, que é essa uva, é fundamental para início de processo e fim de processo. Ou seja, para obter um bom vinho tem que ter uma excelente matéria-prima. A produção é possível graças ao consumo, do qual o Brasil é o 5º maior mercado do mundo, com um consumo per capita de 1,9 litro habitante ano. Esse consumo é considerado satisfatório pelo setor? E como ele se dá em países onde o vinho tem uma indústria mais desenvolvida? É muito embrionário, tem a ver com a história e com a cultura de consumo do vinho. Tem países como França, que consumem na ordem de 60 litros per capita por ano.
A Argentina já foram 60, hoje são 30 litros per capita. E Brasil só 1,9. A previsão para 2016 é 2,5, a previsão oficial. Que é isso que falta e que é isso que estamos fazendo, a Moet Hennessy. O trabalho é se aproximar ao consumidor, se aproximar aos hábitos de consumo, criando momentos, criando situações para que o consumidor tenha acesso ao produto. Obrigado, Sérgio De Gese. Sérgio De Gese, que é presidente da Moet Hennessy e que estará conosco durante toda a semana na coluna Giro Business para falar do setor de bebidas. Voltamos em breve para falar mais a respeito.